Boa noite, quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos gravando uma série de vídeos que ainda não sei dizer quantos, mas vamos começar como tudo, inicia do primeiro, então vamos começar com a parte 1. Essa série de vídeos será chamada de O Alerta do Apóstolo Paulo aos Obreiros. E nesta primeira parte nós queremos falar sobre fábulas. Eu não sou pregador, eu sou professor, então isso é mais uma conversa do que uma pregação em si. E o objetivo aqui é trazer um alerta, para os irmãos e também para aqueles que ministram a palavra do Senhor. Ou não se limitando, também aborda aqueles que estudam e todos os irmãos em geral. O texto de referência que nós vamos usar aqui está em 1 Timóteo, no capítulo 1, dos versículos 3 ao 7. Leiamos juntos. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina, nem se ocupe com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O objetivo desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Algumas pessoas se desviaram destas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Eu usei aqui a versão da Nova Almeida atualizada, que foi publicada em 2017, mas a variação desse texto nas outras versões é muito pequena e o entendimento é o mesmo. O motivo de eu resolver gravar esse vídeo, eu tinha alguns assuntos em pauta e vinha pedindo a Deus orientação, por quais assuntos iniciar. Até porque muitos dos assuntos hoje em dia são polêmicos, As pessoas estão com hipersensibilidade, elas não conseguem mais ouvir a verdade. Então eu venho pedindo a Deus que me dê orientação, sobre os temas e sobre a forma como eu devo me expressar. E o assunto que Deus me sugeriu, que veio da parte do Senhor, para que eu trouxesse para os amados, foi sobre o assunto das fábulas, que elas estão de volta à pauta. O pessoal tem se aproveitado do grande alcance que as mídias sociais têm, para divulgar algumas doutrinas que há muito foram combatidas. E isso, na mídia social, tudo se divulga, tudo se expande muito rapidamente, e isso também vem ganhando cada vez mais palco, e tem trazido muita perturbação aos corações e tem abalado a fé de muitos irmãos. Essas pessoas que vêm abordando estes assuntos, elas supõem estarem abrindo os olhos de todos para um conhecimento que foi escondido. Elas alegam que há um sistema dominante no meio religioso que não quer que as pessoas conheçam a verdade, e que esse sistema abrange o mundo inteiro, até mesmo o seu vizinho ou o seu colega, pessoas que você conhece há muito tempo,
que você nunca desconfiou dessa pessoa, que você sabe da sua índole, né? E essa pessoa prega o evangelho, prega de coração, nunca não há sobre ela nenhum tipo de nada que a desabone. E agora essas pessoas têm lançado nessas pessoas a dúvida de que essa pessoa estaria lhe escondendo a verdade porque não lhe disse determinadas coisas. E eles chegam a colocar em dúvida a honestidade intelectual das pessoas que pregam o evangelho. E que nós sabemos que, apesar de ter muita gente que tem má intenção, nós sabemos que não é o caso da maioria. A maioria dos pregadores, dos missionários, dos pastores, eles levam a palavra de Deus de bom coração, prezando pela boa doutrina, né? E novamente, sabemos que tem muita gente também que tem esculhambado o evangelho, né? E eles têm envergonhado o evangelho, mas não é a maioria. E essas pessoas estão colocando uma certa dúvida na cabeça dos seus espectadores sobre a honestidade dessas pessoas. O texto, o que eu escolhi como tema que está nesse vídeo e o que está aqui, é que essa é a vontade, né, de dizer, né, as fábulas com as fábulas. Em geral, essas fábulas elas não agregam nenhum conhecimento aos conhecimentos que já estão revelados na Escritura. Elas também vêm para desvirtuar a verdade. Elas ficam colocando dúvidas nas mentes das pessoas. Elas vão, em algum momento, minar a fé. E elas, acima de tudo, elas tomam o nosso tempo. Por vezes, não há como impedir os problemas causados pelas mentiras incluídas nessas histórias. Então eu pergunto, qual é o benefício de dar mais valor a estes conhecimentos ocultos, que em sua maioria estão muito mais distantes da Escritura do que a acusação de que eles estão lhe escondendo a verdade? São muitos os assuntos que têm surgido, desde que Adão e Eva tinham 30 metros de altura, de que o pecado de Eva e de Adão tenha sido adultério ou fornicação, que que existe árvore da vida em todos os planetas. É cada coisa que misericórdia. E todos esses assuntos, eles não são assuntos novos, eles não estão escondidos, não são assuntos ocultos. Se você ler o trabalho de Fílon e o Orígenes, que eram de Alexandria, você vai ver que todos esses assuntos, ou muitos desses assuntos, eram abordados lá por eles. E eles foram combatidos durante muito tempo. Não era porque o que eles estavam dizendo era a verdade e esse sistema dominante queria ocultar a verdade de todo mundo, não. É porque era doutrina ruim, era teologia de péssima qualidade, em que eles desprezavam o texto bíblico e passavam a entender, desprezavam a literalidade do texto bíblico e passavam a entender o texto em cada vez mais como se o texto quisesse dizer muito mais do que ele está dizendo em suas palavras, e o significado certo é aquele que está mais oculto naquele texto.
né? E esse pessoal, eles foram combatidos durante muito tempo, porque o que se via, além de não ter base nas escrituras, eram coisas que já vinham de outras religiões pagãs, né? Para você ter uma ideia, esse pessoal de Alexandria era uma confusão, porque os caras estavam no Egito. Por exemplo, o Fílon, ele era judeu, né? E ele bebeu muito da cultura egípcia, da religião egípcia, que já vinha misturado com a cultura persa, que tinha dominado aquela região, que já vinha trazendo alguma coisa do zoroastrismo. Aí o cara, quando começou a crescer e a estudar e se envolveu com os filósofos e as lendas gregas, e agora aquele pessoal estava dominado pelos romanos, que também já tinha mesclado um monte de coisa, e o pessoal ainda era judeu. Olha só a bagunça que era o negócio. E esses conhecimentos desse pessoal, né, muito disso, quando você vai olhar com calma, vai olhar a fundo, muito disso é misticismo, é esoterismo, é gnosticismo, é espiritismo, né, tem muito de hermetismo, certo? Então, isso não é conhecimento oculto. Isso é péssimo conhecimento, é péssima doutrina. Vamos avançar aqui, porque eu não quero que o vídeo fique longo, porque quando o vídeo fica longo parece que as pessoas não insistem. Porque as fábulas parecem verdade. As fábulas parecem verdadeiras porque, assim como a mentira, ela tem que trazer em seu conteúdo algumas verdades. Sem a verdade, a mentira será facilmente descoberta, ela não se sustenta. Elas também nos chamam a atenção por causa do seu aspecto de mistério, de oculto. Porque a natureza pecaminosa do homem o leva para longe da verdade, da palavra de Deus. É como Paulo diz em 2 Timóteo 4, de 1 a 4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Certo? Então aqui é um vídeo curto, apenas de alerta, para que vocês consumam de tudo, escutem tudo, leiam tudo, vejam tudo, mas retenham só aquilo que é bom. Tudo que vier a vocês peneirem, né? Vocês comparem com o que está escrito nas escrituras. Né? Vocês já têm conhecimento suficiente na própria palavra de Deus. Se não tem, peça orientação ao Espírito Santo. E se você ainda precisar de ajuda, escolha boas pessoas, bons teólogos, bons pastores, bons professores, que não estão com interesses em outras coisas, mas simplesmente em pregar a palavra de Deus, em pregar a verdade. E faça como os crentes de Bereia, tudo que disser, confira nas escrituras, dê uma olhada. Tá? Era só esse aviso, e espere em Deus que Ele os alcance e os toque. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês.